Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira e já deverá comandar a seleção do Brasil ainda neste ano aqui em Porto Alegre, na Arena ou no Beira-Rio. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco aqui no canal do Gabardo. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu tô chegando em nome de KTO, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. E Arroz Prato Fino. O anúncio da CBF, nesta segunda-feira, teve uma repercussão mundial. Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. Um sonho antigo, né? Se a gente for voltar um pouquinho lá atrás, né? O presidente Edinaldo Rodrigues já tinha tentado contratar o Ancelotti, que abriu negociação com a seleção e até tinha dado a palavra que viria, mas ali naquele momento teve uma instabilidade política, o Edinaldo Rodrigues foi afastado do cargo justamente naquele momento, aí o Ancelotti, opa, por agora eu não vou. E aí depois o Edinaldo Rodrigues voltou ao cargo e agora com a saída. Edu Dorival Júnior fez a proposta, uma negociação difícil, demorada, longa, mas deu certo. Nesta segunda-feira, Ancelotti foi anunciado como técnico da seleção brasileira até o final da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. Claro que tem opção de renovação para a Copa de 2030, mas o acordo para agora é para esta Copa, tem um ano, né? É de preparação final, com pouco tempo de treino, mas é o Carlo Ancelotti. No próprio comunicado da CBF tem questões que são definitivas, né? Nós estamos falando de um técnico com um currículo inigualável. 5 vezes campeão da Champions League, campeão nas mais importantes competições nacionais da Europa, com um currículo fantástico. Só pelo Real Madrid ele foi 3 vezes campeão da Liga dos Campeões. Claro que está num momento ali difícil, né? Agora no final de semana perdeu o clássico para o Barcelona pelo placar de 4-3, não vai conquistar o título espanhol, já tinha sido eliminado na Liga dos Campeões da Europa, né? Não chegou à decisão, então um final de ciclo assim, um pouco difícil. Eu conversei já nas últimas semanas com alguns colegas brasileiros que moram na Espanha, jornalistas que moram na Espanha, que cobrem o Real Madrid, e assim, todos têm a mesma visão, a mesma ideia. Estamos falando do maior técnico da história do Real Madrid, que é o maior clube do mundo, o clube mais vencedor do futebol mundial. Olha o tamanho do técnico que a seleção brasileira está contratando. Além disso, no comunicado, o CBF trata ele como o maior técnico da história, né? Pode ter um exagero aí, mas é um técnico com um currículo incrível, né? Vamos ver se ele vai conseguir acertar a seleção brasileira, que vive um momento difícil, jogando pouco, com resultados que não empolgam, mas que com a chegada dele a situação pode mudar. Não vai ter muito tempo para treinar. Ele vai assumir no final do mês de maio, quando terminar o Campeonato Espanhol, cumpre, né? Ele teria mais um ano de contrato, mas encerra antes o contrato, mas cumpre até o final do Campeonato Espanhol deste ano. E aí vem para o Brasil para a convocação para a próxima data FIFA, dias 5 e 10 de junho. No dia 5 de junho, o Brasil joga em Guayaquil, contra o Equador, que não deve ter o Ener Valencia, que está machucado, né? O jogo vai ser em Guayaquil. Aí no dia, a seleção vai treinar em São Paulo, viaja para Guayaquil, joga lá, volta para São Paulo para o jogo do dia 10 de junho contra o Paraguai no estádio do Corinthians. Neste momento, o Brasil quarto colocado nas eliminatórias. A Argentina é líder, o Equador é segundo colocado, Uruguai terceiro, o Brasil quarto, Paraguai quinto e Colômbia em sexto lugar. Os 6 primeiros têm vaga direta para a Copa do Mundo de 2026. E, ao que tudo indica, o Brasil já nesta próxima data FIFA vai confirmar matematicamente a sua classificação para a Copa do Mundo. E aí, na última data FIFA, em setembro, última data FIFA das eliminatórias, o Brasil joga contra o Chile no dia 4 de setembro, no Brasil, e contra a Bolívia, na Bolívia, no dia 9 de setembro. A CBF, pelo que eu tenho conversado com alguns dirigentes importantes da Confederação Brasileira de Futebol, deverá confirmar Brasil e Chile, no dia 4 de setembro, para Porto Alegre, que já era uma ideia da CBF desde o ano passado, quando aconteceram as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, a CBF queria trazer a seleção para jogar em Porto Alegre. Mas ali tinha dificuldade,
logística dos gramados do Beira-Rio e da Arena, aeroporto fechado, enfim, tinha muita coisa que acabou não possibilitando que a seleção viesse para cá. Nesse ano se trabalhou com esta possibilidade, mas para essa primeira data FIFA aqui, quando o Ancelotti assumir, o objetivo é já ficar em São Paulo, né, por uma questão logística, mas para setembro, ao que tudo indica, já com a seleção brasileira classificada para a Copa do Mundo, a ideia é fazer o jogo contra o Chile em Porto Alegre. Vamos ver se isto irá se confirmar ou não, mas a ideia de momento da seleção brasileira é esta, Brasil e Chile em Porto Alegre. Grande expectativa. E aí o Carlo Ancelotti já viria para Porto Alegre para comandar a seleção brasileira nesta partida contra o Chile. Seria uma grande notícia, né? Bom, certamente o Ancelotti vai girar pelos estádios do Brasil para observar alguns jogos do Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, né? Isso aí deve acontecer. E aí, se ele vier, pode vir para Porto Alegre para observar também, né? Se tiver um jogo da dupla Grenal contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o Cruzeiro, Atlético Mineiro, algum jogo importante, tem chance de ele vir aqui para observar a partida. Então, Brasil e Chile, 4 de setembro, poderá ser em Porto Alegre. Beira-Rio ou Arena? Tem uma previsão não, confirmação, né, de um show do Gilberto Gil, da sua turnê, em setembro, justamente neste período, no Beira-Rio. Por isso, eu diria que a tendência maior neste momento é que, se o jogo Brasil e Chile, no dia 4 de setembro, for confirmado pela CBF, para Porto Alegre, que o jogo seja realizado na Arena. Então, esta é a possibilidade maior do momento. Mas primeiro a CBF precisa confirmar Brasil e Chile para Porto Alegre, com Carlo Ancelotti comandando a seleção aqui na capital gaúcha. Vamos aguardar as informações da CBF. Valeu, pessoal. Vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Semana de competições sul-americanas. Terça-feira, Grêmio e Godoy Cruz na Arena. O Grêmio tem que ganhar para ficar em primeiro lugar do grupo e aí depois confirmar a liderança na última rodada. E o Inter, quinta-feira, em Montevidéu contra o Nacional, tem que pelo menos empatar para na última rodada ganhar do Bahia e ter a vaga para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Foi ruim o jogo do Inter domingo, hein? Levou uma goleada do Botafogo. E aí tenta a recuperação agora na quinta-feira. Uma boa semana, pessoal. Valeu, até a próxima.